montei aqui uma apresentaçãozinha para a gente falar no assunto de hoje. Então, a ideia hoje, né, é a gente falar um pouquinho de empreendedorismo. Então, empreendendo com Doterra. Esse é o assunto desse treinamento. Então, me apresentar um pouquinho, né, nem todo mundo me conhece muito bem. Então, eu sou o Ulisses Torres, sou novo na Doterra, né, eu sou consultor de bem-estar na Doterra desde fevereiro de 2018, esse ano. Então, ainda estou começando o negócio como a maioria do pessoal que tem acompanhado com a gente, então eu também estou no começo. Estou casado, pai de 2 filhos, Dudu e Nandinho. A minha formação, eu sou técnico em edificações e também técnico em processamento de dados. Sou tecnólogo em informática para gestão de negócios e recentemente eu terminei a minha pós-graduação em desenvolvimento mobile. Isso eu ainda estou caminhando junto aí com a Doterra, essa área aí do desenvolvimento de aplicativos. Servi uma missão de tempo integral na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, lá em Recife, de 2001 a 2003. E hoje, ainda na igreja, eu tenho não é bem cargo, não, um chamado não remunerado como especialista de autossuficiência, ajudando aqui em algumas regiões aqui na minha área. E trabalho como técnico de administração e controle. Então, isso é um pouquinho de mim, para que vocês conheçam um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos entrar no assunto. Então, o que é empreender? Né? Eu dei uma olhada lá no dicionário, o que é empreender. Lá no Michaelis diz que empreender é resolver-se a praticar algo laborioso e difícil, tentar, pôr em execução, fazer, realizar. Então, parece algo simples, né? Quando a gente olha assim, o que é empreender? É fazer algo. Quando a gente tenta fazer algo, quando a gente coloca algo em execução, quando a gente realiza algo, a partir do momento que nós resolvemos praticar isso, nós já podemos empreender. Só que o empreendedorismo ele vai muito além disso. Quando nós falamos em empreendedorismo, empreender é aproveitar oportunidades onde menos se espera. É transformar, recriar, inovar, multiplicar. Então, nós aproveitarmos algo que já existe e melhorar isso. Quando nós olhamos para algo, né, poxa, isso não vai dar certo, ninguém foi nessa área, é lá que a gente vai. Então, empreender, a gente vai aproveitar a oportunidade onde ninguém está. Então, nós vamos ser os primeiros, vamos ser os pioneiros. E eu achei muito interessante isso com os óleos essenciais, né? Muitas pessoas nunca ouviram falar do óleo essencial hoje. E está aí uma área, né, que pode ser uma grande oportunidade. Pode não, é uma grande oportunidade que nós temos de empreender. E nós podemos fazer algo diferente. Então, nós vemos muitas pessoas fazendo algo, nós podemos transformar isso, podemos pegar algo que já foi criado e recriar. E inovar é importante, sempre. E multiplicar isso para todas as pessoas, multiplicar dentro do nosso time, para todo mundo que a gente fala. Então, a gente vai multiplicar a ideia que a Doterra trouxe para a gente. Então, resumindo, isso é empreender. Aí o que eu tenho para vocês hoje, que é algo um pouquinho diferente, né? Essa semana, na terça-feira, eu participei de um evento aqui em Praia Grande, na cidade que eu moro, aqui no litoral de São Paulo, e foi feito o terceiro encontro municipal do empreendedor. Esse encontro ele acontece uma vez por ano, e esse ano foi a terceira edição. Não vou falar tudo, né, do que foi falado nesse evento, mas teve alguns pontos que me chamaram a atenção e que eu pude linkar isso com o trabalho que estou desenvolvendo na Doterra. Então, eu vou falar sobre 3, né, dessas palestras, vou fazer um resumo do que foi falado. E uma delas foi a palestra com o nosso prefeito aqui de Praia Grande, Roberto Mourão. Vou falar um pouquinho também sobre uma história que o fundador das Óticas Diniz compartilhou com a gente, né, o Arione Diniz, e também umas dicas que o Sebrae nos deu nesse treinamento. Então, com relação à Praia Grande, né, essa é uma fotinha aí da nossa cidade, olha que bonito. O prefeito, quando ele falou de Praia Grande, eu gosto muito do trabalho desse prefeito aqui na cidade, e ele tem uma visão empreendedora na gestão do município. Tem suas falhas, tem dificuldades, mas, no geral, eu acho que tem sido um trabalho bem feito. E nessa
palestra, mais um bate-papo que ele fez com a gente nesse evento. Ele comentou sobre como ele pegou a cidade lá em 92, 93, e que era uma cidade onde as pessoas vinham, né, fazer um turismo, agências, simplesmente pegavam um ônibus, colocavam aquele monte de gente dentro do ônibus e despachavam para Praia Grande. E quando eles chegavam aqui, não tinha estrutura nenhuma, não tinha banheiro, não tinha lugar onde tomar uma ducha, não tinha um local para fazer uma refeição adequada. E quando esses turistas iam embora, eles deixavam lixo na cidade. Então, se algum de vocês já visitou Praia Grande no passado, aí lembra que tinha muitos canais de esgoto que cortavam areia aí da praia, e essa água suja ia para o mar, e muito lixo na cidade. Então ele veio com uma proposta de mudar a cara da cidade. E realmente mudou. A gente vê que hoje a imagem da cidade ela é mais bonita do que era. Foi um trabalho longo aí de alguns anos. E um exemplo que ele citou, né, que quando ele mudou uma estrada que nós temos aqui, que agora chama-se Via Expressa Sul, e ao fazer uma obra de um viaduto na entrada da cidade, muitas pessoas criticavam: para que esse viaduto? Não precisa. E a ideia era reduzir o número de semáforos e o trânsito na entrada e saída da cidade. E naquela época parecia que esse investimento não era condizente com a realidade da cidade. Porém, hoje, o fato de ter um melhor acesso para a cidade, entrada e saída, está trazendo investidores, está trazendo oportunidades. Nós temos o Instituto do Neymar, nós temos já diversas obras grandes, temos vários supermercados grandes na área de atacado, nós temos shopping, temos previsão de novo shopping, nós temos em construção o Obra Max, que vai ser o segundo no país, grande aí também. Nós temos a previsão de 2 novos hospitais na cidade nos próximos anos, e nós temos a previsão de em breve termos um aeroporto de carga no projeto Andaraguá. Então, a expectativa de empregos diretos e indiretos aí nos próximos anos, só no aeroporto, de 15 mil empregos, fora todas as outras coisas que estão vindo. E isso partiu dessa mudança que a cidade ela passou, e que se tornou atraente para esses investidores. Então, faz parte da mudança. Quando nós fazemos algo pensando, né, não só no retorno que nós vamos ter agora. Às vezes nós precisamos investir, precisamos gastar um pouco mais, trabalhar arduamente, e o resultado naquele momento ele pode ser que não apareça, mas no futuro ele vai aparecer, vai dar resultado. Então, resumindo, era isso que eu queria falar nessa parte aqui a respeito da palestra que o prefeito fez com a gente. E depois nós ouvimos o Arione Diniz, né, falando um pouquinho sobre a sua história, fundando a Óticas Diniz. E ele conta que ele morava lá no Nordeste, né, ele é da Paraíba, e acho que são 12 irmãos que ele tem. E o Arione, ele comenta que com 17 anos ele foi para Brasília, e não sabendo ainda, né, fazer, ele foi persistente. Então ele viu uma loja lá que vendia óculos e alguns outros produtos, e ele decidiu que queria trabalhar lá. Então todos os dias ele ia até lá, entregava o currículo e falava: eu quero trabalhar aqui. E no dia seguinte a mesma coisa, né? Dia após dia, até o momento que aquele local decidiu contratar o Arione, o Diniz. E ele trabalhou 14 anos nessa empresa, ele cresceu, ele começou como vendedor e foi crescendo, crescendo, crescendo. E durante algum tempo ele se tornou o maior vendedor nessa unidade dele. E ele disse até que o que ele viu? Ele viu que a hora do almoço, quando muitos vendedores saíam, né, da loja, era a oportunidade que ele tinha de vender mais. Então ele nem almoçava nem nada, ele colocava 2 coxinhas, uma em cada bolso do paletó, e comia as coxinhas dele e aproveitava o horário de almoço dos outros vendedores, e era o horário que ele conseguia vender mais. Então, ele viu essa oportunidade e ele encarou isso. E durante um ano, ele bateu o recorde e foi o maior vendedor da unidade. E cresceu, 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 só que o que aconteceu? Ele disse que depois de 14 anos na empresa, algumas pessoas foram mandadas embora e ele estava no bolo e foi mandado embora junto. E ele tinha uma indenização na época, convertendo o dinheiro, ele daria aproximadamente 13 mil reais hoje, e a empresa ofereceu para ele apenas 2, e fizeram um acordo e ele voltou para casa com 2.500 reais, algo assim.
E a esposa ficou preocupada, disse que ele teria que procurar um novo emprego e não daria para investir esse valor. E ele decidiu que não, ele já sabia vender óculos e era isso que ele ia fazer. Então ele, com R$ 2.000, arrumou um local pequeno, com os R$ 500 que sobrou, ele pintou a loja, comprou alguns óculos lá para vender. E na primeira semana ele vendeu apenas um óculos. Não foi muito bom ainda. E disse que teve muita dificuldade no começo. E depois ele foi até o SBT, investiu um dinheiro em propaganda, não sabia nem como ia pagar esses anúncios, e deixou para pagar depois, e o negócio começou a ir dando certo, foi crescendo, 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 e ele abriu a segunda loja, pagou o investimento que ele fez, abriu a terceira loja, abriu a quarta loja, e depois ele buscou ajudar também os irmãos, então ele abriu loja para toda a família, para os irmãos dele, foi crescendo, 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 e quando ele chegou, se não me engano, a 250 lojas, então ele decidiu contratar uma consultoria, e foi da onde surgiu a franquia da Óticas Diniz. Hoje ele tem aí 1.000 lojas no país. Então, ele fez uma decisão, né, de investir o que ele tinha, não tinha mais nada além disso, R$ 2.500 ele citou, e desses R$ 2.500, hoje ele tem essa franquia, tem a Óticas Diniz com 1.000 lojas no país. Então ele foi visionário, foi persistente, e ele encarou o negócio, não desistiu. E um resumo, ele citou muitas outras coisas que aconteceram, disse que não foi fácil, e muitas vezes parecia que não ia dar certo, mas ele nunca desistiu. Então é isso que eu gostaria de trazer hoje aqui nesse treinamento, né? Que pode parecer difícil no começo, pode parecer que eu tenho que fazer um investimento e será que esse investimento vai dar retorno? Então, se nós fizermos um trabalho bacana e direitinho, eu tenho certeza que vamos conseguir um retorno legal aí também. E o Sebrae nos orientou também bastante sobre o cenário atual da economia, né? Foi o assunto principal da palestra do Sebrae. E algumas dicas que eles deram, né? Que o Sebrae identificou que, recentemente, para cada 100 empresas no Brasil, 27 fecham, quebram no primeiro ano, do primeiro para o segundo ano. E só em São Paulo, a cada 100, 22 quebram no primeiro ano. E eles destacaram alguns pontos lá. Dentre um deles, o principal, é não ter planejamento, não ter um plano de negócios. Então, independente do negócio que nós estamos entrando, nós temos que ter um plano de negócios. É fundamental, é importante. Saber com quem nós estamos trabalhando, para quem nós estamos trabalhando, como estamos trabalhando. Então, isso é fundamental. Até ele citou que saber fazer pão não é o suficiente para abrir uma padaria. Você precisa saber gerir, precisa saber lidar com os funcionários da padaria, precisa saber lidar com os fornecedores, com os clientes, precisa saber lidar com tudo o que acontece na padaria, e não apenas fazer o pão. Então, na Doterra também, não basta nós sabermos vender o óleo, assim, certo? Nós temos que saber lidar com o nosso fornecedor, nós temos que saber lidar com os nossos clientes, nós temos que saber lidar com o nosso time. Então, nós temos que aprender a gerir esse negócio, nós temos que fazer um plano de negócio para que esse negócio possa dar certo. Alguém que tem uma pergunta? Deixa eu ver aqui, parece que tem uma aqui. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta. Se até pedir apoio para a Natasha, mas se der alguma pergunta aí, pode me ajudar a responder. Então, continuando. Então, essa foi mais ou menos um resumo, né, do que eu gostaria de passar com relação ao que eu vi. Tem muito mais conteúdo, né? Depois eu vou compartilhando mais algumas coisas do que eu vi nesse evento aí, desse encontro de empreendedores aqui em Praia Grande. E não vou me aprofundar muito também no empreendedorismo, né, no assunto, até não é esse o foco do treinamento, mas como nós podemos empreender com a Doterra. Então, um treinamento que eu tenho feito com a minha responsabilidade aí de especialista de autossuficiência na igreja que eu frequento, eu tenho falado bastante para as pessoas sobre isso. E isso é o que nós precisamos ter na autossuficiência
E eu vi que é isso que nós precisamos ter no empreendedorismo também. Nós precisamos de chá. Aí eu digo, chá? Que chá? Chá mate? Chá de erva cidreira? Ficar calminho, colocar um óleo essencial lá no chá. Então, o que é esse chá? Então, gravem bem isso. Você, para ter sucesso na Terra, precisa de chá. Então, o chá é conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento. O que é esse conhecimento? Então, precisa conhecer os olhos, precisa testar, precisa sentir, precisa estudar para que serve, o que não pode, ter o conhecimento do óleo essencial, ter um conhecimento da empresa, o que a Doterra requer de mim, como que eu posso crescer. Eu conheço o manual de política, conheço as regras, conheço o que não pode, o que pode. Eu conheço o plano de compensação, quais são os bônus. Estou capacitado para fazer um treinamento, vou treinar meu time, vou apresentar para as pessoas. Então, o conhecimento ele é muito amplo, né? Envolve muita coisa que nós podemos ter e precisamos na empresa. Depois que eu tenho conhecimento, eu preciso de habilidade. Então, eu tenho que praticar. Não consigo fazer um treinamento. Vamos praticar. Eu faço um treinamento com 1, 2, 3 pessoas. Daqui a pouco eu vou fazer um treinamento com 50, 100 pessoas. Eu não sei muito bem falar dos olhos. Vamos praticar. Então, a prática, ela aumenta, cria essa habilidade. Então, sempre praticando. E se eu só conhecer do assunto, não praticar, não vai servir para muita coisa. Eu tenho que conhecer e tenho que praticar, tenho que adquirir essa habilidade. E eu preciso de atitude. Então, se eu tenho conhecimento, se eu pratiquei, mas não faço nada com isso, então também não vai dar muito certo. Para que a engrenagem funcione, eu preciso conhecer, preciso ter habilidade e eu preciso ter atitude. Então, o empreendedorismo, como nós falamos lá no começo, né, ele exige atitude. Eu preciso encontrar esses pontos aonde eu vou atacar. Eu preciso ser criativo, eu preciso ser ousado. Então, eu preciso ter atitude para fazer esse negócio dar certo. Eu não posso esperar que outra pessoa faça algo por mim. Eu preciso ir lá e fazer o negócio andar. Então, se eu tiver o chá, conhecimento, habilidade e atitude, e essa engrenagem ela rodar, o negócio ele vai decolar. Ele vai ter muito sucesso. Então, qual é a dica? Olha só, né? Acho que tem slide. Não, é isso mesmo. Então, para que esse negócio ele funcione? O que eu preciso conhecer, o que eu preciso treinar, o que eu preciso ter atitude para fazer? O primeiro ponto que eu achei interessante destacar, na verdade eu vou falar sobre 3. Então, o primeiro ponto fundamental, LRP. Então, o Programa de Recompensa de Fidelidade. Ele é extremamente importante. Ele é fundamental para quem quer desenvolver o negócio do Terra. Quem quiser apenas ser um consumidor e vender para uma pessoa ou outra, conhecer, tudo bem. Não é tão importante. Para quem quer desenvolver o negócio, quem quer crescer na Doterra, quem quer obter renda com a Doterra, precisa ter o LRP ativo. Não tem como fugir disso. A gente vai falar um pouquinho o porquê disso. Então, qual que é a regra do LRP? Né? Tem lá no Manual de Políticas, na seção 3, no item 3F, tem algumas regras do LRP. Então, ele é feito após o primeiro mês de cadastro. Então, eu entrei na empresa, no segundo mês eu ativo o meu LRP. Elimina o incômodo de realizar pedidos manuais. Então, se eu deixar lá todo mês, ele vai fazer o mesmo pedido, não preciso fazer. Posso modificar sempre que eu quiser. Até um dia antes aí do pedido da data, né, do pedido ser concluído, eu posso acrescentar, excluir, modificar, mudar a quantidade, eu posso alterar todo o meu pedido do LRP. A gente fala muito em LRP de 100 PVs, mas a gente pode trabalhar com 50 também. Só que mais para frente eu vou mostrar que ele não é o de 100 é mais interessante e vocês vão ver o porquê. Então, o LRP de 50, ele já qualifica o consultor para receber os créditos de produtos, que eu vou falar um pouquinho também mais para frente. Então, se eu fizer um LRP de 50, eu já recebo aqueles créditos de 10, 20, 30%. Após 60 dias de LRP ativo, eu posso trocar os créditos que eu ganhei por produtos. Então, no primeiro mês a gente não vai conseguir. É só a partir de 60 dias que a gente vai conseguir trocar os créditos.
Esses créditos, eles têm validade de 12 meses. Então, se eu passei um ano e não utilizei o meu crédito, ele vai expirar, vai perder a validade. A do Terra sugere, né, ela colocou lá no manual, que esses produtos que nós adquirimos com os créditos, eles não podem ser revendidos ou devolvidos. Então, na verdade, esses produtos que nós recebemos por créditos, eles são um incentivo para que nós possamos utilizar o óleo, e sem custo. Então, eu posso, ao invés de precisar ficar comprando óleo para utilizar, nós podemos utilizar essa opção de adquirir com créditos, e vamos ter aí alguns óleos essenciais, e até a gente consegue ter óleos caros até, dependendo da nossa movimentação mensal, a gente consegue uma pontuação boa e a gente consegue comprar os óleos de valor mais alto sem custo nenhum, para a gente utilizar, conhecer e falar para as pessoas. Se eu já ativar meu LP em algum momento e eu cancelar, todos os meus créditos que não foram utilizados ainda, eles são cancelados também. Então, se por algum motivo precisa cancelar, vai lá e utiliza os créditos antes para não perder eles. Outro ponto importante, o pedido deve ser pago pela pessoa, e os produtos serão enviados para o endereço principal. Tem muitos casos, né, que até a gente pensa que eu vou ajudar quem está abaixo de mim pagando a LRP para ele. Pode parecer que é bom, pode parecer que é verdade, mas não é não. Se você quer que a pessoa que está abaixo de você cresça também, pagando a LP para ela, você não está ajudando ela a ser empreendedor. Parece que o time está crescendo junto, mas não está, e vocês vão perceber o porquê ao longo do desenvolvimento do negócio. Então, é importante que, além de ser uma regra, né, de negócio da empresa, falando em empreendedorismo, não é interessante eu fazer isso com as pessoas. Próximo. Então, aqui tem o LRP. Então, o que é? Vamos fazer um resuminho aqui do que é o LRP. Eu fiz o meu pedido automático, lá com os PVs, e depois eu vou ganhando essa porcentagem. Então, no meu primeiro ao terceiro mês, eu ganho 10% dos PVs do meu pedido. Então, se eu fiz um pedido lá de 100 PVs, eu vou ganhar 10 para utilizar depois para adquirir produtos. E se eu manter esse LRP ativo durante alguns meses, essa porcentagem ela vai aumentando. Então, do quarto ao sexto mês, ela passa para 15%, do sétimo ao nono mês, 20%, do décimo ao 12º, 25%, e depois de um ano, aí, 13 meses para frente, então mantém em 30%. Então, se eu tiver depois de um ano com o LRP ativo na empresa, eu vou estar recebendo aí os 30% de todos os meus pedidos. Então, resumindo, é isso aí. A gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, aqui, para entender melhor, né, por que é interessante o LRP de 100, ou de 125, ou até o de 200? Se você fizer um LRP de 1 PV, ele mantém o seu LRP ativo. E todos os créditos ainda não utilizados e a porcentagem. Só que ele mantém, você não ganha mais. Então, se você está no 10% durante um ano, se você fizer um LRP de 1 PV, você vai continuar nesses 10% durante um ano. Tudo que você comprar no pedido, praticamente não vai ter comprado nada, mas ele mantém o seu LRP ativo, e depois vocês vão ver o porquê que é interessante manter esse LRP ativo quando a gente falar de alguns bônus e comissões. Aqui, acho que tem alguma pergunta. Deixa eu abrir aqui o chat rapidinho. A Ana está comentando sobre o chá. Perfeito. Então, vamos lá. Eu procurei fazer essa tabela de uma forma bem simples, né? Até eu vi alguns modelos aí na internet, já de algumas pessoas que utilizam. Então, é bem simples. Com o PV de 1, a única coisa que eu mantenho é o LRP ativo. Se eu fizer um PV de 50, eu mantenho o LRP ativo. Além disso, eu ganho os créditos lá de acordo com a porcentagem, e eu vou incrementar de acordo com os meses. Então, se eu fizer o LRP de 50, no quarto mês eu aumento de 10% para 15%. E se eu, quando for passando os meses, então, com o meu PV de 50 mês a mês, a cada 3 meses aí eu consigo mudar a porcentagem dos meus créditos.
Isso com 50 já consigo. O de 100. Por que o de 100 ele é mais interessante, então? Com o LRP de 100 PVs, eu começo a ganhar os bônus e as condições, conforme o plano de compensação. Então, vou falar de 2 hoje. Para você receber a compensação no negócio, para receber os bônus, para receber dinheiro, tem que ter um LRP de 100 ativo. O de 50, ele não te qualifica para receber as condições. Então, por isso que o LRP de 100 PVs é importante. E o LRP de 125, além de tudo isso que eu já comentei, ele te dá um óleo, né, um produto grátis, esse LRP for feito do dia 1 a 15. E algumas vezes a Terra ela estende um pouquinho essa data, como aconteceu no mês passado e esse mês. Então vai um pouquinho mais para frente. Mas geralmente é do dia 1 a 15. E aí, diversos óleos, né? Já teve o óleo de alecrim, agora está o óleo de limão. Um óleo que vem gratuito, só por fazer o pedido aí de 125 PVs. E algumas vezes tem algumas ofertas especiais para um PV de 200. Um pedido LRP com PV de 200. Então pode ser um óleo essencial de alto custo, ou pode ser ganha 2 óleos ao invés de um. Tem várias promoções aí que a empresa faz. Então, olhando aí, né, a gente já vê que o LRP de 100 PVs é o no mínimo, né, interessante que a gente pode ter pelo plano de compensação, senão a gente vai estar trabalhando e recebendo só o lucro na venda dos produtos e não vamos participar do plano de compensação. Para participar do plano de compensação, tem que ter um LRP de 100 ativo. Vamos ver aqui, chativo. Tá. Então, vamos para o próximo. Travou aqui, agora foi. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o plano de compensação. Ficou alguma dúvida sobre o LRP, antes de eu passar para o plano de compensação? Se tiver ficado alguma dúvida, depois vocês podem contatar a gente lá no grupo, no chat, mandar mensagem em particular aí que a gente pode responder alguma dúvida que tenha ficado se não tratar agora. Então, vamos falar um pouquinho do plano de compensação. Não vou me aprofundar nele, né? Eu vou falar de 2 só. Nós temos aí no plano de compensação 6 bônus, né? O bônus de início rápido, o bônus poder de 3, o bônus unilevel, o fundos por desempenho infinito, o fundo de desempenho diamante e o incentivo para fundadores. Hoje eu vou falar só dos 2 primeiros, bônus de início rápido e o bônus poder de 3. Em outra oportunidade a gente comenta sobre os outros. Olha só que legal, bônus de início rápido. Ele é recebido durante 60 dias após cada cadastro. Então, todas as pessoas que vocês cadastrarem, a partir do primeiro momento que ela se cadastrou, vocês vão receber esse bônus de início rápido. Para receber esse bônus, o que precisa? Né? Então, é uma porcentagem recebida com base no PV e não em reais. O exemplo aí que eu coloquei é baseado no kit de cadastro Brasil Livre Kit, no valor de R$ 499. Então, o que eu quis destacar aqui? Uma dúvida muito comum que as pessoas olham, estou recebendo a comissão errada aqui, era para receber um valor e estou recebendo menos. Mas, olha só que interessante. Nosso primeiro nível, né? Todas as pessoas que a gente indicou lá que estão cadastradas abaixo da gente. É interessante colocar ali embaixo, né? Esse bônus ele é pago somente no cadastrador. O patrocinador não recebe. Então, se a pessoa for cadastrador e patrocinador, vai receber. Se for só cadastrador, vai receber. Se for só patrocinador, não recebe esse bônus. Esse bônus é só para o cadastrador. Então, lá no primeiro nível, que é um bônus de 20%. Então, o que é? Muitas pessoas pensam errado, né? 20% de 499, então eu deveria receber R$ 99,80. Só que não é isso. Então, o que é? É 20% dos PVs. Eu até esqueci de colocar ali. Esse kit ele gera 120 PVs. Eu não coloquei a informação no slide, mas é 120 PVs. Então, eu vou receber 20% dos 120 PVs, que é o quê? 24 PVs. E o valor, ele vai ser multiplicado, aí no caso eu coloquei os R$ 3,35, vai ser o valor de conversão estabelecido pela Duterra. Então, hoje o valor é R$ 3,35, se eu não me engano é isso aí. Que é o mesmo valor
para compra dos óleos é o mesmo valor utilizado aí no plano de compensação, na bonificação. Esse valor, de tempos em tempos, ele pode ser atualizado para mais ou para menos, de acordo com a taxa cambial, aí, se o dólar aumentar ou diminuir, então esse valor ele pode mudar. Então, ao invés de R$ 99,80 no primeiro nível, nós vamos receber R$ 80,40. Então, esse é o valor correto. E todas essas pessoas que nós temos no primeiro nível, quando eles cadastrarem outras pessoas, nós recebemos, então, o segundo nível. Então, você recebe os 20% de todos que você cadastrou e vai receber os 10% de todos que os seus cadastrados indicarem. Então, mesma coisa, 10% dos 120 PVs, que vai dar 12 PVs, vezes 3,35, R$ 40,20. E tem ainda o terceiro nível. Então, o indicado de quem você cadastrou alguém, então você recebe também no terceiro nível 5% dos PVs. E não é só do kit, tá? Isso é de tudo o que a pessoa comprar nesses 60 dias. Então, todas as pessoas que você cadastrou, que são o seu primeiro nível, todas as pessoas que os seus cadastrados cadastrarem, que é o segundo nível, e todas as pessoas que os cadastrados dos cadastrados cadastrarem. Entendeu? Então, primeiro, segundo e terceiro nível, durante 60 dias, nós vamos receber essa porcentagem de tudo o que eles comprarem. Então, só o kit de cadastro. Mas todos os óleos comprados nos primeiros 60 dias vão gerar essa bonificação para a gente. Esse é o bônus poder de 3. Então, o que acontece no bônus poder de 3? Ele vem, assim, tem o bônus de início rápido, né, que eu comentei. Agora, o bônus de início rápido, ele é o bônus para o cadastrador. O bônus poder de 3, ele já é do patrocinador. Então, quem for cadastrador e patrocinador, vai receber os dois. Quem for só cadastrador, recebe só o bônus de início rápido, e quem for só patrocinador, recebe só o bônus poder de 3. Aqui a gente vê como é importante, estava falando do LRP de 100, né? Eu posso fazer o LRP de 50, que me deixa ativo, mas o LRP de 100 ele é mais interessante, olha aí, por quê? Para que eu possa estar qualificado para receber mensalmente bônus do poder de 3, eu preciso ter um LRP ativo de 100. O LRP de 50 não me qualifica para receber o bônus poder de 3. Eu não vou receber esse bônus. Só recebo esse bônus tendo o LRP de, no mínimo, 100 PVs. Além disso, o que mais eu preciso? Deixa eu aqui no chat. Alessandra, bem-vinda. Então, para que eu receba esse bônus? Né? Então, para receber ali R$200, que é o primeiro nível 1, eu preciso, além de o meu LRP de 100 estar ativo, eu preciso que 3 pessoas que estão abaixo de mim, que eu coloquei lá, elas precisam também ter um LRP de 100 PVs ativos. Então, o que acontece? Eu e mais 3 com LRP de 100 PVs ativos, dá quanto? 400. Então, mesmo assim, ainda não é suficiente para para me qualificar para receber esse bônus. A Luna, de novo, do Latineu, querendo participar do treinamento com a gente. Então, o que acontece? Eu preciso, para receber essa bonificação de 200, eu preciso de 600 pontos. Só que não é o PV, esse é o volume de equipe. Então, cada um precisa fazer 100, que dá 400. Além disso, mais alguém no grupo precisa atingir mais 200 pontos, independente de qual dos 4, para que eu tenha um volume de equipe de 600. Então, por exemplo, se eu fiz 300 pontos e os outros 3 ali, cada um fez 100, legal, já atingi. Então, eu tenho 600. Se eu fiz só 100, um desses 2 do grupo fizeram 100 cada um, deu 200. Um outro fez o restante, fez os 300, legal, também dá. Cada um dos 4 precisa ter 100 e dentre os 4, o restante, os 200 pontos, independente de qual dos 4 faça essa pontuação. Então, são 400 pontos para cada um dos 4 individuais, 100 pontos cada, e 200 pontos que podem ser distribuídos entre os 4
desse primeiro nível. Então, se eu conseguir isso, todo mês eu tenho R$200 na minha conta, fora o bônus de início rápido, fora o meu lucro e fora outros bônus. Então, é R$200 pingando lá na conta todo mês. Aí, quero aumentar o valor, nível 2, para receber 1.000 todo mês. O que eu preciso? A mesma coisa que eu já tenho, preciso manter o nível 1, só que todos os mais 3, né, que estão ali qualificados para receber o bônus de 200. Então, o que acontece ali, nesse exemplo que eu falei do nível 1? Os 4 atingindo 600 pontos, não é os 4 que vão receber R$200, é só eu, é só o verdinho ali. Para que os outros 3 também recebam os R$200, cada um deles, dos 3, precisa ter 3 abaixo, fazendo 100 PVs individuais e os 4 fazendo 600 pontos. Se todos os 3 ali, se os 3 azuis receberem R$200 e eu também, eu passo a receber 1.000. No caso, o verde ali. Os outros não. Então, não sei se vocês entenderam. Os 200, os 1.000 e até os 5.000 ali, não é que se os 4 fizerem, todos recebem. Cada um passa a ser o verde. Então, cada um dos 3 azuis ali, eles têm a sua linha. Então, eles viram o verdinho com os 3 azuisinhos embaixo. Então, para receber R$1.000, que é o nível 2, o que é o verdinho ali, você, os 3 azuis precisam estar recebendo os R$200, precisam estar qualificados no nível 1. Aí, o verdinho só passa a ganhar 1.000. E os azuis? O azul também quer 1.000. Então, o azul também precisa fazer a mesma coisa que o que está acima dele. O que é isso? Então, indicar os roxinhos ali, os lilás, que é o prêmio de 5.000. Então, para que o nível 1 ele receba 5.000 todo mês nesse bônus, ele precisa o quê? Que ele, mais os 3 azuis que estão abaixo, recebam R$1.000. Estejam qualificados no nível 2, que a gente vai seguir na sequência. E assim por diante. Então, esse bônus ele vai até esse valor, né, de 5.000, não tem mais do que isso. Então, para que eu receba os 5.000, eu preciso que todo esse meu time esteja qualificado para receber os R$1.000, que é todo mundo com os 9 laranjinhas ali embaixo. Então, cada um desses azuis precisa ter os seus laranjas ali, né? Os laranjinhos ali. E assim por diante. Depois os laranjinhas vão indicar os roxinhos ali. E assim forma a rede. Então, essa é a rede do bônus poder de 3. Se em algum mês o valor da equipe, né, a pontuação mínima da equipe, não for atingido, não recebe o bônus. Então, precisa atingir todo mês. Esse é o bônus poder de 3. Né? Parece difícil, mas ele é bem simples de entender e ele é trabalhoso. Assim, a gente precisa se dedicar. Aí volta aquela parte que eu comentei, né, lá no início, uma das regras, né, do LRP, que a gente não pode pagar o LRP de quem está abaixo da gente. Está na regra. E como empreendedor não é interessante, porque olha só aí, você vai ter que pagar de 3. Então você vai ter que pagar o seu LRP e mais o LRP de 3 pessoas para receber R$200. Ou seja, você vai gastar mais do que vai receber. E isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E pode até ser que essa pessoa ela consiga depois, mas ela vai já ter aquele vício de você estar pagando para ela. Então, não é interessante para o negócio. Vai dar problema lá na frente. E quando uma dessas pernas, né, que a gente costuma chamar, ela cair, os outros caem todos juntos. Vai precisar de alguém para repor, para fazer essa pontuação. Então, por isso que é muito importante treinar muito bem, né, essa rede, para que todos possam realmente desenvolver o negócio, que todos se tornem empreendedores. Precisam caminhar, tem que fazer o passo a passo. O que é legal do time, né? Tem algumas pessoas que têm mais facilidade em cadastrar, tem uns que têm mais facilidade em treinar, tem uns que têm mais facilidade em vender. Então, a gente monta um time com as características de cada um, como um time de futebol. Né? A gente precisa de um goleiro, precisa do zagueiro, precisa do meio campo, precisa do atacante.
Então, tem alguém que faz gol e tem alguém que não deixa o time levar gol. Então, a ideia do time é essa, que a gente una os esforços e, como um time, um vai ajudando o outro no que um é mais fraco, o outro vai ajudar treinando, sempre treinando e sempre ajudando da melhor forma possível. Aí tem uma pergunta que é bem comum das pessoas fazerem. Tá, eu atingi os 5 mil ali, montei minha rede e quero montar outra rede. Posso? Pode. Então, até está na regra lá do bônus por de 3, eu posso ter minha segunda, terceira, quarta estruturas. Só que tem um detalhe. Tá vendo ali? Eu até marquei de vermelho o valor dos R$200 no nível 1 na segunda estrutura. Eu só vou receber esses R$200 na segunda estrutura se eu estiver qualificado recebendo os 5 mil da estrutura 1. Então, senão a gente pensa, bem mais fácil. Então, ao invés de receber os 5 mil, eu vou montar um monte de estrutura de nível 1, vou receber 200 em cada uma, e chego nos 5 mil também, bem mais fácil. Então, não é assim que funciona. Eu vou receber a segunda estrutura só se eu estiver recebendo toda a estrutura 1 completa, lá dos 5 mil. E para receber na terceira estrutura, eu tenho que estar recebendo os 5 mil na estrutura 1, os 5 mil na estrutura 2, e aí eu passo a receber os 200 da estrutura 3. Então, é mais difícil ainda. Então, a estrutura 1, ela precisa estar bem forte, precisa estar batendo, né, todo aquele pessoal lá, as 40 pessoas, as 40 pessoas da estrutura 1 precisam estar com LRP ativo, de 100, fazendo o volume de equipe, aí a gente começa a pensar numa segunda estrutura. Então, o que é legal disso, né? Que a gente se preocupa com cadastros, não muitos cadastros, não preciso ter muitos cadastros no meu primeiro nível. Eu preciso ter nos outros, cadastros bons e fortes. E eu vou ajudando todo o time a crescer. Então, era isso aí que tinha para passar hoje. Focar um pouquinho no empreendedorismo, que pode parecer difícil, mas se nós buscarmos fazer da forma correta e sempre estudando, praticando e com atitude, nós vamos fazer aquela engrenagem do chá funcionar, nós vamos ser empreendedores e nós vamos ter sucesso.